Olá, educadoras, olá, educadores da rede pedagógica. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo da sexta semana Rede Pedagógica, isso mesmo. E hoje nós temos conosco o nosso querido Márcio Atala, educador físico. Um educador físico que, como você, se tornou celebridade, isso mesmo. E treinando e ajudando celebridades na TV a alcançarem a medida certa. Quero dar aqui um abraço para todas vocês, para todos vocês que estão entrando aqui nessa live. Por exemplo, a Silvanade.Vargas e também Anderson Underline e Lersa, Vanderlei Rosilda. Um grande abraço para todos vocês. Nós estamos aqui nesta maratona que é a sexta semana Rede Pedagógica. Uma maratona, não dessas que o Márcio Atala está acostumado a fazer, mas uma maratona de aprendizagem. Isso mesmo. Deixa eu ver se o Márcio Atala já está aqui para entrar em nossa live. Vamos ver se já chegou aqui, gente. Vamos chegando, vamos sentando aí, cada um nos seus lugares. Vamos ter aqui, então, hoje, uma conversa importante sobre educação física, que é tão importante na escola. E como nós temos conversado aqui, a educação tem que começar lá com os pequenininhos, não é? Então, você, professora, você, professor de educação infantil e dos anos iniciais, tem uma grande responsabilidade para fazer o encaminhamento das crianças para a vida adulta já com hábitos, com a cultura de boa forma, de bem-estar. Já encontrei aqui o Márcio, estou tentando aqui já introduzi-lo na live. Não sei se talvez o Instagram dele não está atualizado. Se for o caso, Márcio, é só reiniciar o celular para atualizar o seu Instagram. Olha só o comentário aqui. O tema hoje é demais, né? América Leandra 2. Realmente, gente, olha, esse tema é encantador, não é? Interessantemente, quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, e olha só, em comunicação social, jornalismo, não entendi nada. Tinha um ano de educação física na faculdade. Eu falei, olha que engraçado, educação física na faculdade. E tinha mesmo, gente, isso na Universidade Federal de Minas Gerais. E era um clube, né? Centro Esportivo Universitário. A sigla CEL, olha que beleza. Gente, olha só, eu fiz 2 semestres de educação física e foi para mim muito importante. Nossa, eu cresci demais, né? Palestras, natação, isso mudou a minha vida. Então, realmente, a educação física é fundamental, é indispensável. Estou aqui tentando introduzir o Márcio Atala. Parece que o Instagram dele não está atualizado. Foi a mensagem que apareceu aqui. Ah, pronto. E Márcio, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Uma grande honra ter você aqui na rede pedagógica, Márcio. Imagina, é um prazer poder participar e tocar nesse tema que eu gosto tanto e acho que a gente pode desmistificar um pouco aqui da atividade física, principalmente da educação física nesse ambiente pedagógico, da importância que ela tem, que vai muito, muito além da parte física. Muito legal, Márcio. Eu quero aqui até confessar aqui, contar aqui para você e para todo mundo que está nos acompanhando, que há algum tempo atrás eu ia todos os dias para a faculdade onde sou professor para lecionar, saía muito cedinho de casa e lá eu ouvia, tá, você na Rádio CBN, dicas muito importantes, viu? Parabéns aí, porque realmente faz muito efeito ouvir você e as suas orientações. Obrigado. Qual a universidade que você dá aula? Aqui, né, o Centro Universitário de Brasília, Brasília. UniCeub. Isso mesmo. Então, Mas todos você os é dias eu ia mineiro? lá. Eu sou, na verdade, eu nasci em Mangaratiba,
mas cresci ali na região de Belo Horizonte, me considero aí mineiro, viu, Márcio? E você? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Ah, que legal. Mas estudou na USP, nossa rival lá da UFMG? Eu vou entregar a minha idade aqui, mas eu estudei no Colégio Militar, ali do lado da UFMG. Então, eu ia muito ao UFMG ali. Você falou do Centro Esportivo Universitário, tem o céu ali, do lado ali na UFMG. E eu lembro que eu ficava na UFMG pegando manga, tinha muita mangueira lá. E mais bons tempos. Ah, muito legal, viu, Márcio? Olha, Márcio, o tema da sexta semana Rede Pedagógica é a arte e movimento. E nós tentamos fundir as duas coisas, arte e movimento. E hoje a sua palestra aqui é a arte do movimento. Existe essa conexão entre arte e movimento, Márcio? Existe. O movimento ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo. É, tem um quadro famoso do Da Vinci, né? Que é uma obra de arte e falando do corpo humano, do movimento, né? Então, é antiga essa relação do movimento e da arte. E o movimento ele tem muitas variáveis, né? Como a gente começou a conversar aqui. O próprio movimentar, ele tem a sua arte. E você pode expandir isso, por exemplo, para competições, onde não deixa de ser um espetáculo, você pagar ou você assistir a um jogo, alguma coisa assim. Então, o movimento ele é uma arte. Mas eu acho que a principal arte do movimento é de fazer o nosso corpo funcionar em sua plenitude. Por conta da evolução da espécie, o nosso corpo ele é geneticamente moldado para funcionar com o movimento. E esse movimento ele é necessário para que a gente pague um preço pequeno para o nosso corpo manter um equilíbrio e viver mais e com mais qualidade, né? E hoje, olha que interessante, ao longo da história da espécie, o movimento sempre teve atrelado à necessidade. As pessoas sempre se movimentaram por uma necessidade de sobrevivência. À medida que nos últimos 40, 30 anos a nossa sociedade foi ficando altamente tecnológica, com muito conforto, a gente foi perdendo a necessidade do movimento para sobreviver. Quando isso acontece, a gente, pela primeira vez na história da humanidade, passa a dar menos movimento que o meu corpo precisa para executar as tarefas básicas, né? Manter a glicemia, a pressão, massa óssea, massa muscular, neurotransmissores em relação à ansiedade, depressão, a nossa produção de neurônios, enfim, a gente começa a se movimentar menos do que o nosso corpo é geneticamente programado para funcionar. E aí o movimento passa a virar pauta novamente, né? Então, hoje, no momento em que muito se fala de Covid, de doenças, você começa a ter inúmeros estudos, o último deles publicado esse fim de semana, mostrando que quem fez atividade física assim que tomou a vacina dobra a imunidade, né? E pessoas que são fisicamente ativas em relação a sedentários têm um desfecho melhor da doença, enfim. Então você começa a perceber que essa falta de movimento, que a tecnologia, que esse momento em que a gente vive, começa a ser custoso, né? E aí eu acho que o movimento volta a ser pauta. A importância do movimento passa a ser uma pauta que antigamente, por isso que eu falei, a gente vai ter uma oportunidade de conversar aqui sobre a importância do movimento, porque de um tempo para cá ela era muito ligada simplesmente ao quê? Ao bem-estar físico, né? À estética, a emagrecimento. Aí evoluir um pouco, isso pode controlar uma glicemia, isso pode evitar uma hipertensão, isso pode evitar alguns tipos de câncer, mas hoje isso transcendeu, né? A gente sabe da melhora cognitiva, da melhora emocional, da melhora social,
Então, o movimento ele é uma arte fundamental para o ser humano viver bem. Ah, muito legal, viu? E aqui no seu livro, Márcio Atala, vou fazer aqui um parênteses, pessoal. Esse livro aqui, ó, nós estamos sorteando exemplares autografados pelo Márcio Atala. Eu quero recomendar para vocês comprarem. Provavelmente vai ser um dos melhores investimentos da sua vida, esse livro aqui do Márcio Obrigado. Atala. Muito legal, viu, Márcio? E aqui Obrigado pelo carinho. você faz uma correlação aqui, Márcio, entre a intensificação do trabalho e o problema, né, do sedentarismo. E aqui em Brasília temos um grupo de professores que estudam a questão do trabalho. Não é? O nosso coordenador é um professor chamado Saldi Dal Rosso, que escreveu um livro intitulado Mais Trabalho. E nesse livro ele mostra que nos tempos atuais, cada vez mais as pessoas trabalham mais intensamente. É um problema dos tempos contemporâneos, Márcio? Olha aqui, eu não sei, quantos anos você tem? Eu tenho 48. Ah, você é da minha geração. Olha que interessante. Você deve ter ouvido falar isso quando você era garoto, que assim, daqui a pouco vai ter computador, daqui a pouco vai ter tecnologia, e a preocupação era o seguinte: eles vão fazer tudo para a gente, e o que vai ser do ser humano? Não vai precisar mais trabalhar, vai ter mais tempo livre, porque as máquinas vão fazer por nós, vão substituir o ser humano. O que aconteceu? Aconteceu que a gente ficou escravo da tecnologia. A gente trabalha muito mais, a gente é muito mais acessível o tempo todo. Na nossa época, se a gente lembrar dos nossos pais, o telefone era fixo, né? Então, o trabalho acabava quando a pessoa chegava em casa, né? Enfim, a gente trabalhava menos. E aí eu concordo, a gente tem trabalhado cada vez mais. A tecnologia nos colocou disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E a gente dar esse limite é duro, né? A gente vive num momento, acho que a gente está... É tudo novo de tecnologia e acho que a gente não está sabendo lidar tão bem quanto, né, a maioria das pessoas. Eu me incluo nisso, né? Outro dia me falaram na CBN, você nunca tirou férias desde 2012. Porque é fácil, né? É pelo celular. Então, você está sempre disponível. Mas eu acho que a gente vai trabalhando cada vez mais. Uhum. E nós temos aqui na rede pedagógica 94% de mulheres. E a grande maioria delas, cerca de 70%, são professoras de crianças. E aconteceu com a pandemia, né? Veio de repente o ensino remoto, o ensino híbrido para algumas, né? E elas trabalham o tempo todo, é final de semana. O professor trabalha muito. E agora, com a pandemia, está trabalhando muito mais. Como que o professor tem que preparar a aula? Eu sei que você também é professor, viu, Márcio? Como é que dá para coordenar tudo isso e ainda manter o corpo em dia? Então, você sabe que o primeiro estudo que relacionou o benefício do movimento com a saúde foi em 1950 em Londres. E eles compararam os motoristas de ônibus com os cobradores de ônibus. O motorista, ele passava o dia inteiro sentado, dirigindo. O cobrador, ele ficava circulando pelo ônibus para ver se as pessoas tinham pagado a passagem. E eles viram que o motorista, ele infartava 5 vezes mais. E relacionaram isso, foi o primeiro estudo que relacionou o tempo sentado, o sedentarismo, com problemas cardíacos. Então, os professores que ficam trabalhando muito tempo, e essa pandemia trouxe esse estudo remoto, uma novidade, uma adaptação, você ficar muito mais em casa, você não vai até a escola, você não caminha lá, enfim, trouxe o problema que a gente chama de tempo sedentário, que é o tempo que você passa sentado, deitado, que você passa sem movimento. Então, saiu uma recomendação do Colégio Americano em relação a isso. A cada hora, você tentar ficar pelo menos 6 minutos, ou seja, 10% do tempo em pé.
Então, eu estou preparando uma aula durante 1 hora, eu estou fazendo alguma coisa, levanta, fica pelo menos 6 minutos em pé. A cada 1 hora, tenta fazer um break, de ir até o banheiro, beber uma água, só para quebrar esse tempo sedentário. Então, a primeira recomendação que tem para o pessoal que está mais em casa e mais sentado é a cada hora, tente ficar pelo menos 6 minutos em pé. A segunda recomendação é nunca fique mais do que 2 horas consecutivas na posição sentada. E a terceira recomendação é que esse horário de trabalho sentado não passe de 8 horas. Então, são as recomendações. A gente trabalha muito no automático. Então, tem uns pequenos alertas, seja no celular, alguma coisa assim, para que a gente realmente faça essas pausas. Você tem artigos muito interessantes mostrando que a simples diminuição de 10 horas do tempo sentado por 8 horas do tempo sentado, quer dizer, eu diminui 2 horas, então a cada hora eu tenho um break, levanto e tal, isso foi suficiente para aumentar gasto calórico, para melhorar o controle da glicemia e da pressão arterial. O simples fato de você ficar em pé, você queima quase o dobro de calorias, mas mais do que isso, você contrai a musculatura de pernas, musculatura estabilizadora da coluna, e isso já vai gerando adaptações no seu corpo que ajudam no controle dessas doenças crônicas. Então, para quem está em casa, não tem tempo, não tem o hábito de reservar 5, 10 minutinhos ali, nem que seja fazer uma caminhada para dançar dentro do banheiro, pelo menos quebre tempo sedentário. Isso já vai ajudar em relação à saúde. Muito legal. Para quem está chegando agora, né? Estou vendo aqui os comentários amando tudo isso. Legal. Esse é Márcio Atala, né? Ficou famoso aí, já era bem famoso, mas ficou mais famoso ainda naquele quadro Medida Certa do Fantástico lá, ajudando as celebridades a encontrar, né, o perfil corporal adequado, né? Um grande abraço para todo mundo que está participando. Até quero sugerir que vocês convidem amigas e amigos para ouvirem essa conversa aqui com o Márcio Atala, que é muito importante. É só você clicar nesse aviãozinho aí na parte inferior do seu celular e convidar o pessoal. Márcio, eu vi aqui também no seu livro, gostei bastante dessa parte, em que você faz a distinção entre comer e se nutrir. Como que é isso, Márcio? A gente vive um momento muito também, eu gosto sempre da gente tentar entender o ser humano para entender o comportamento do ser humano. Durante toda essa evolução ali da espécie, a comida ela nunca foi uma coisa muito abundante, né? A gente comia, não sabia quando era a próxima refeição, então o nosso cérebro ele não é programado para ficar recusando comida. E a gente hoje vive num ambiente com muita oferta de alimento. Mais do que isso, a gente não precisa caçar, lutar, plantar para ter o nosso alimento. Com o celular, você pede no aplicativo, em 15 minutos chega um lanche super calórico aqui e delicioso, né? Então, a gente vive um momento em que eu tenho um cérebro que não é programado para recusar alimentos e eu tenho não só uma oferta de alimento, mas como um bombardeio de ofertas, né, de alimento. Então, por exemplo, você vai numa farmácia, você fica na fila. Quando você está na fila e você olha do lado, chocolate, balinha, paçoca, é tentador, é tentador. No supermercado, o que tem ao lado do caixa? Quando você vai num self-service, igual eu fui hoje, qual a primeira coisa que tem no self-service? Doce e sobremesa, né? Então, é uma tentação. Você não está programado, a gente vai gastando cada vez menos e a gente vai comendo cada vez mais. E vamos combinar, comida não é só, lógico, é nutrir o corpo, mas você também tem que entender que é fonte de prazer, né? Eu costumo brincar que Jesus Cristo ele fez a última ceia, ele não fez a última aula de crossfit, né? A alimentação, ela também está aliada à comemoração. Quando você bate uma meta numa empresa ou dentro de uma universidade que termina o ano, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair para um bar para comemorar, para beber, para confraternizar.
Ninguém chega ali, você não chega ali para o pessoal e fala assim, ó, vamos correr 5 quilômetros para comemorar esse final de ano. Né? Então, a comida ela tem essa história. E como isso é tudo muito novo, né? Essa realidade, pensando na história da espécie, a gente tende a comer mais do que a gente precisa e se guiar muito pelo sabor. E aí a gente perdeu um pouco aquela noção de saciedade, se realmente está com fome. Então eu gosto sempre de colocar um estudo que foi feito com pipoca em cinema. Eles pegaram 4 salas de cinema e aí você tinha uma pipoca pequena estourada na hora, numa das salas. Na segunda sala, todo mundo que entrava para assistir era uma pipoca maior, estourada na hora. Na sala 3, era uma pipoca pequena, mas estourada há 3 horas. Então, ela já não estava tão gostosa. E na sala 4, a pipoca grande, também estourada há 3 horas. O que eles queriam ver? Quem ia comer mais. Qual foi o resultado? No final do filme de 2 horas, todo mundo comeu tudo. Aí você começa a perceber que a pessoa perdeu a sensibilidade da saciedade, da fome, e que ela está comendo por outras razões. Então, hoje, a gente percebe muito isso, né? Você nem tem fome, mas te oferece alguma coisa, você come. E como o nosso gasto energético acabou sendo diminuído por conta da tecnologia, o que acontece em relação à alimentação? A gente come mais do que a gente precisa, né? E a comida é gostosa. Então, se a gente não resgatar um pouquinho a sensibilidade de fome, a sensibilidade de saciedade e essa capacidade de entender que comida também é nutriente, e aí a gente valorizar um pouco mais frutas, legumes, verduras, produtos mais in natura, e se deixar levar só pelo que é gostoso, o nosso corpo vai pagar um preço. Eu não gosto muito de julgar, aliás, eu odeio julgar as pessoas, mas isso é natural do ser humano, né? A gente vê, a gente já julga, é muito complicado. Mas eu vou te dar 2 exemplos. Quando você ou alguém de nós passa em frente a uma fila de fast food e vê uma pessoa muito acima do peso comendo, o que vem na sua cabeça? Que essa pessoa é assim porque ela não tem força de vontade, porque ela come muito. Verdade. Mas se você vê uma pessoa magrinha no fast food, você não pensa isso. Né? Uma vez eu peguei um voo, era 7 horas da manhã, e vindo de Brasília, voltando para São Paulo. Do meu lado, uma mãe, aí é que eu falo do pré-julgamento que eu não deveria fazer. Estava com uma filhinha, 2, 3 anos, e café da manhã, bolachinha recheada, refrigerante. É gostoso? É gostoso. Mas você entendeu? Será que está nutrindo o corpo? Será que está tendo as vitaminas, os minerais, enfim? Será que isso está sendo melhor para aquela criança? Está sendo mais gostoso, eu não tenho dúvida. Mas será que é o melhor? Então, essa reflexão, eu digo o seguinte, todos os profissionais de saúde têm que ser um pouco mais humilde, e eu me incluo nisso, porque a obesidade, o sedentarismo, a má alimentação, ela só tem piorado. A gente fala, nunca foi tão falado, né? Mas acho que a gente não está sendo muito eficiente. 60% dos brasileiros estão acima do peso, 25% dos brasileiros são obesos, né? 75% dos brasileiros não conseguem fazer o mínimo de movimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, onde que a gente está errando nessa comunicação, né? Então, eu não tenho as respostas, mas eu acho que a gente tem o papel de fazer essa reflexão para as pessoas pensarem e tentar encontrar um caminho. Então, quando eu falo de nutrir e simplesmente comer, assim, pode ter sido uma refeição isolada dessa criança e eu estou julgando ela mal, né? E a mãe. Mas, por exemplo, vamos para o medidinha certa que eu fiz. Eu cheguei na casa da mãe, era um garoto dos seus 10, 11 anos,
E ela falou, ele só come refrigerante, bala, doce, ele desce na venda, ele compra isso, 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 e só come porcaria. E eu lembro que eu falei no programa, eu falei, é mesmo? E ele trabalha onde? Não, ele não trabalha. Ué, mas onde ele arruma dinheiro para descer e comprar? Entendeu? Então, é assim, uma criança de 10 anos, ela está numa... eu estou falando com o mestre, né? A gente, quando nasce, é normal que a gente seja educado, que a gente encontre limites e que a gente, se a gente, né? Pedagogia envolve isso, a educação envolve isso. Então, se você, com uma criança, começa a criar um padrão desse, começa a não ter limite, é muito complicado você exigir que esse seja um adulto que tenha um discernimento em relação a essas coisas do estilo de vida. Uhum. Só para completar mais uma coisa, estou falando para caramba hoje. Não, pode ter à vontade. Você falou do trabalho, né? Que a gente está trabalhando cada vez mais. E a gente tem dormido cada vez menos. Então, nos últimos 40 anos, o brasileiro dorme 1h30 a menos todos os dias. E quando você dorme menos, eu não vou nem entrar na qualidade do sono, que também piorou por causa das telas e tal. Mas só essa privação de quantidade de horas, quando você dorme bem, comparado com quando você dorme mal, e aí pensa num dia que você dormiu mal. Eu vou dizer aqui umas características, você vai me dizer se eu estou errado ou não. Você é uma pessoa mais irritada quando você dorme mal. Verdade. Você é uma pessoa com mais dificuldade de concentração quando você dorme mal. Seu estado de alerta não é o mesmo quando você dorme mal. Você tem menos disposição física para fazer as tarefas quando você dorme mal. E, talvez você não saiba, mas quando você dorme menos e dorme mal, naturalmente você vai comer em média 300 calorias a mais nesse dia. Quando a gente dorme mal, o nosso corpo produz menos o hormônio da saciedade, produz mais o hormônio da fome, produz mais o hormônio do estresse, produz menos GH e testosterona. Então a gente tem um desequilíbrio. A nossa saúde emocional fica mais complicada porque a gente fica mais mal-humorado, mais colérico, né? Então, só me veio esse gancho assim, quando eu falei de alimentação, porque é tudo um ciclo, sabe? Você dorme mal, você é mais irritado, você se movimenta menos, você come mais e a roda vai girando, né? Então, isso tudo faz parte de hábito, enfim, vamos lá. Se você deixar eu falar aqui, eu vou viajando, é melhor você me guiar. Não, pode falar à vontade, viu, Márcio? Nós falávamos aqui no domingo com o professor Lino de Macedo sobre, né, essa gênese da cultura ocidental, lá em Atenas, em Esparta. E lembramos lá de Esparta, valorizando, cultuando o físico, né? É realmente bem interessante isso. E com o tempo, né? Com o tempo, a gente vê isso acontecendo, né, de forma muito forte, especialmente nos Estados Unidos, que no centro nervoso desse ocidentalismo, né, parece que há uma máquina, uma conjuntura que fazem as pessoas trabalhar mais, se exercitar menos, dormir menos e ser mais infelizes, né? Coisa interessante, porque outro dia o Facebook, né, divulgou uma pesquisa que foi feita com os usuários, mostrando que as pessoas que passavam muito tempo nas redes sociais estavam ficando mais infelizes. Então, a felicidade tem a ver também com a educação física, não é mesmo, Márcio? Tem. Eu vou falar um pouco da educação física, depois eu vou dar uma viajada em cima de mídias sociais aqui. A educação física ela é fundamental. Quando a gente pensa na educação física na escola, ela é muito subvalorizada, né? E cada vez menos você vai diminuindo o tempo de educação física na escola. Você tem esse aspecto motor, que é importante, você desenvolver suas habilidades, você melhorar suas capacidades, você, enfim, tem todo um ganho metabólico ali em cima das atividades físicas da aula de educação física. Muito legal. Porém, você, hoje, isso é tão mais claro, você tem ganhos cognitivos enormes, você tem ganhos sociais importantes, porque você tem as relações, e você tem ganhos emocionais.
Então, eu gosto de citar um livro que chama Corpo Ativo, Mente Desperta. É de um neurocientista de Harvard, e ele desenvolveu um programa nos Estados Unidos em 2003 chamado Hora Zero, numa escola em Illinois. Qual que era o objetivo dele? Tentar criar uma relação entre o movimento e o desempenho cognitivo. Então, toda criança nessa escola, antes de começar a aula, corria 1 milha, que são 1.609 metros. Então, tinham crianças que corriam em 6, 7 minutos, tinham crianças que corriam em 12, cada uma ali no seu ritmo. Ele não ia mensurar se essas crianças iam emagrecer mais ou ser menos sedentárias. Simplesmente desempenho em matemática e ciências. Então, nesses campeonatos que existem de desempenho escolar ao redor do mundo, ele descolou os Estados Unidos, essa escola, das outras escolas nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o certo, mas se eu não estou enganado, os Estados Unidos era 22º e 27º lugar. O que aconteceu depois de 2 anos? Essa escola de Illinois estava em 1º e 6º lugar, enquanto os Estados Unidos permanecia na casa ali do 22º, 26º, 7º lugar. Então ele começou a mostrar os ganhos que a atividade, que a aula de educação física promovia. Em 2018, e aí eu vou deixar, tenho meu compromisso aqui, eu vou deixar o link do documentário que eu fiz em 2018, e acho que vai ser de grande utilidade para quem quiser assistir. Eu viajei vários países ao redor do mundo para entender a importância que o movimento tinha em políticas de saúde pública. Então eu fui para a Coreia, eu fui para a Dinamarca, eu fui para a Finlândia, Estados Unidos, e ali, falando mais nessa área pedagógica, Estados Unidos tem um programa chamado Box, que começou com a Michelle Obama, onde, durante 15 minutos antes das aulas, todos os dias, os próprios pais desenvolvem uma atividade recreativa em cima da atividade física, mas eles foram capacitados por profissionais da área. E isso tem mostrado um ganho muito grande, não só na área física, mas na área cognitiva. Você tem, na Finlândia, e aí foi muito legal, um modelo de escola que é todo baseado em cima do movimento. Então, quando eu cheguei lá, não vi carteira nas classes, eram bolas. Você entrava na sala, você tinha que saltar e dar um tapinha na mão da professora. De acordo com o seu estado de humor, estou com sono, estou nervoso, estou feliz, você tinha que saltar e bater em algum lugar. A aula de matemática do lado de fora, assim, com triângulos, retângulos, círculos, e as crianças, onde está o círculo? Então, toda uma aula com movimento. E aí, eu perguntei para os 2 criadores dessa metodologia, e ele falou, olha, em 2010, quando a gente criou, só 8% das escolas adotaram. Em 2018, já era mais de 80% das escolas adotando. E eu perguntei, vocês pensaram para combater o sedentarismo? E a moça falou assim para mim, nem passou pela minha cabeça. Na verdade, a gente fez isso porque está mais do que provado que esse movimento ajuda a melhorar a concentração, aprendizagem, memória. E aí você fala, poxa, como que está a Finlândia nesses desempenhos escolares? 1º lugar, 2º lugar, aí você fala, caramba, tem coisa aí, né? Aí eu fui para a Coreia, que é um lugar onde a educação lá é rígida, é forte, e eles estão num momento lá que a aula que dura 1 hora, agora dura 45 minutos. Mas tem 15 minutos de intervalo que as crianças têm que se movimentar. Porque eles já viram que esse break, que essa ativação física, melhora a concentração. É como se você recarregasse a bateria. Então você começa a ver um movimento. O que me deixa um pouco triste em relação ao Brasil é não existir um debate amplo na sociedade, né, para a gente criar um modelo aqui que valorize esse movimento, que repense, que ressignifique esse movimento. Porque o que a gente vê, às vezes, e houve uma briga há 1, 2 anos, vamos diminuir as aulas de educação física. Né? No colegial, não é mais necessária a aula de educação física. Como assim, né? Como assim? Então, enquanto os países que estão mais desenvolvidos, que estão tendo desempenhos melhores,
estão indo para um modelo onde o movimento é valorizado. No Brasil isso nem é discutido, né? E assim, eu entendo, o último estudo que eu tive acesso era quase mais de 70% das escolas não tem um lugar apropriado para a criança se exercitar e fazer movimento. Tem um problema social, é inegável, né? Mas eu acho que tem que ter um debate em relação a isso, né? A gente tem que repensar a educação física e o movimento dentro das escolas. Legal, muito bem, Márcio. Você disse que viajaria sobre a outra questão, né? Sobre a questão. Pode ficar à vontade para viajar, viu, Márcio? Ai, meu Deus do céu. Antigamente, vamos na nossa época, os nossos parâmetros eram quem? Nossos amigos de escola, nossos vizinhos, uma outra coisa que você via na televisão. Hoje a comparação é muito injusta, né? E muito falsa, porque eu vou dar um exemplo. Não vou dizer quem é, mas uma pessoa muito próxima a mim foi passar um feriado 4 dias em Paraty. E ela chegou num sábado e me ligou. Porque ela quis ir sozinha, quis espairecer e tal. E ela me ligou, falou, estou muito triste, eu vim ser meu namorado, tal, vim para pensar, para repensar a vida. Eu já estou aqui há 6 horas, eu estou muito triste. Eu ia parar, dizia, eu vou embora. Eu falei, como assim? Você acabou de chegar. Né? Você acabou de chegar, tem um feriado, fica os 4 dias, né? Fica com você, aproveita, sai. Não, eu acho que eu vou voltar. No dia seguinte, de manhã, quando eu entro no Instagram, no Stories dela, tá lá a praia, que momento maravilhoso, não sei o quê. E aí eu mandei uma mensagem, falei, pô, que legal que você está curtindo. Ela falou, não, já voltei. Isso era uma imagem de ontem que eu postei hoje. Eu falei, mas você entendeu a necessidade que as pessoas têm de mostrar para o outro uma realidade que não é dela? Quem está vendo aquilo começa a achar que a vida é muito chata dela, porque ela queria estar no lugar da outra, mas a outra não está naquele lugar. E a gente começa numa coisa de comparação, de ver a vida do outro e de não sei o quê, e se perde um tempo aí, e aí vem a história da Coreia, né? Lá, o governo criou um departamento que é combate ao vício e dependência, não é? A dependência, vício e dependência de internet. O que é isso? Crianças que ainda estão até o colegial, até 16, 17 anos, menores de 18 anos, se você passa mais do que 3 horas conectado, fora o tempo de escola, você já é considerado nesse grupo de risco. E o governo oferece programas de desintoxicação de internet. O último estudo que eu tive acesso do Celafis, que tem alguns anos, tem 3 anos, acho, o brasileiro já ficava 5 horas e 42 minutos por dia. Né? Então, acho que a gente fica muito conectado. Isso traz uma comparação e uma série de comportamentos que vem com isso que você me disse. Né? Talvez quem fique mais tempo seja menos feliz. É verdade, gente. Já estamos aqui com o Márcio Atala. Ele que você viu lá no Fantástico, Medida Certa lá, ensinando, ajudando aí celebridades a encontrar a melhor forma física. Agora aqui na Rede Pedagógica para nos dar dicas de como melhorar a educação de crianças e também o nosso próprio bem-estar como professores. E Márcio, é uma coisa realmente muito importante, né? Esse treinamento, essa incorporação de valores, né? De bem-estar, de saúde física. E no caso, né, nós aqui que falamos com muitas professoras da educação infantil dos anos iniciais, como é que você acha que nós podemos, né, introduzir princípios, valores ligados à boa forma lá desde a creche, da educação infantil, nos anos iniciais, com as crianças pequenas fundamentalmente? Muito legal. Antes de dar essa resposta, eu vi que está conectado aqui o técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, o Neto. O Neto, ele se formou comigo na USP. Né? Além de ser um amigo querido, é um cara da mais alta competência, né? E muito sério. E eu
Então, eu queria dar esse alô para ele. Dizer que ele está agora na África desenvolvendo um trabalho lindo de basquete, ele é craque. E, enfim, voltando a essa sua pergunta, eu acredito que tem algumas coisas. Primeiro, você discutir, é o que a gente estava falando, discutir o modelo de educação é uma coisa hoje muito importante, né? Para voltar a valorizar essa questão do movimento. Tem muitas professoras aqui. Se a gente lançasse uma enquete aqui, a gente já vê que provavelmente a maioria delas é sedentária, a maioria delas deve estar acima do peso, porque esse é o reflexo do Brasil, não acredito que seja diferente dentro desse grupo. E pela minha experiência de políticas de saúde pública, né, e eu fiz um trabalho muito interessante em Jaguariúna, que é uma cidade de 53 mil habitantes, e a ideia lá, e isso rendeu 3 artigos científicos e um só para criança. Então a gente entrou em todas as escolas lá e tentou incorporar isso. Qual era a grande dificuldade dos professores ali? Eles se sentiam constrangidos, né, de falar coisas que eles não praticavam. Não incentivavam aquilo. Então, a primeira parte ali foi mostrar para esses professores que o movimento ele vai além do ganho físico. Porque, senão, eles delegam tudo para o professor de educação física e eles acham que aquilo não tem importância. Mas tem. Então, quando o professor de português, de matemática, de ciências, ele entendia, é isso, a atividade física vai ajudar esse menino a ter mais concentração, a atividade física vai ajudar esse garoto a se desenvolver melhor emocionalmente, fica interessante. Então, a gente criou um programa de 5 passos de escola ativa. Co-criou. Eu nunca gosto de falar que eu não crio nada. Eu levo, faço a discussão e a gente criou o selo de escola ativa. Então, a escola ativa ela tinha que ter 5 pré-requisitos que eles escolheram. Então, chamada era sempre em pé, intervalo entre uma aula e outra, isso eles é que decidiram. As crianças tinham que ficar 5 minutos em pé. Quando tinha chamada oral, enfim, eles foram criando e valorizando essa questão do movimento. Então, isso teve um resultado lindo, que virou esse artigo científico na Frontier, que foi muito legal. Então, eu acho que dentro de cada escola, as escolas particulares, eu fiz umas palestras recentemente para escolas particulares, você tem essa facilidade, né, de você poder, junto com o corpo pedagógico, criar e levar isso de maneira, mas volto a falar, quando você fala de escola pública, que eu acho que deve ser a nossa grande preocupação, eu acho que falta, de verdade, a gente repensar esse modelo, né? Eu fiz essa mesma intervenção em Itaquera, na região mais vulnerável de São Paulo, 600 mil moradores. E a gente foi nas escolas criando isso, né? E foi muito legal, o resultado é muito bom. Então, acho que parte por isso, de você ressignificar a importância do movimento e pensar como que, dentro da realidade de cada lugar, você consegue incorporar. Bem legal, pessoal. Estamos aqui, você que chegou agora, com o Márcio Atala, né, com essa palestra maravilhosa, A Arte do Movimento. Então, começando desde cedo, fica mais fácil, né, resolver esse problema, não é mesmo, Márcio? Aí você tocou num ponto que eu sempre brinco nas minhas palestras. O que é mais fácil? Você aprender inglês com 3, 4 anos ou com 50, 60 anos? Né? Quando você é garoto, seu cérebro é uma esponja, está absorvendo tudo, está em desenvolvimento, as conexões estão sendo feitas, aquilo faz todo sentido, sem falar no valor emocional que isso tem, né? Porque eu e você aqui, a gente já falou da nossa época de infância, vem um valor emocional, né? Você tem um resgate gostoso. E se você faz quando criança, isso tem esse resgate. Então, sem dúvida nenhuma, você criar o padrão, o hábito, quando você é jovem, é mais fácil, a tendência é que ele perdure com mais consistência na vida adulta. Uhum.
E a questão da saúde mental, né? A gente vê que às vezes, Márcio, a questão do movimento, né, está muito associada aí com a saúde mental, o problema de saúde mental, né? Como é que nós podemos associar, fazer uma correlação entre saúde mental e educação física? Tá. Você tem alguns gatilhos aí, vários pontos que a gente precisa abordar. Primeiro, quando nesse livro, Corpo Ativo, Mente Desperta, esse neurocientista, ele fala o seguinte: se eu tivesse que escolher só um órgão no corpo humano como mais beneficiado com o movimento, seria o cérebro. Tem uma neurocientista que eu entrevistei nesse documentário, chamada Wendy Suzuki. Gente, assistam a TED da Wendy Suzuki no YouTube. É uma aula de 15 minutos que você sai apaixonado pelo movimento. Ela fala exatamente assim, os benefícios que o movimento ele acaba proporcionando para a nossa saúde emocional, cognitiva. Então, você tem desde a produção de neurotransmissores que vão te dar uma sensação melhor de bem-estar, vai diminuir a produção do seu hormônio de estresse. Então, você tem um lado hormonal metabólico que é extremamente afetado quando você faz a atividade física. Você tem um aspecto de meio ambiente, social, que influencia. Então, quando a gente fala em depressão e ansiedade, quantas e quantas vezes você não vê uma pessoa que começou a ir à academia com uma certa depressão e dali a pouco ela tem um grupo de amigos. Ela começa a se relacionar e conhecer pessoas. Então, você tem um aspecto social envolvido de relacionamento muito importante. E você tem ainda, claro, a parte que, quando você tem esse movimento, você acaba dormindo melhor, e isso faz toda a diferença na sua... Você tem um outro livro que acho que vale aqui a dica, é Por que Nós Dormimos, que é do Matthew Walker, que é considerado se não o maior, um dos maiores especialistas em sono do mundo, e ele relaciona a falta de sono com os problemas emocionais e da mente. Então, as coisas são intrinsecamente ligadas, né? E então você tem essa relação muito forte. Por diversos aspectos, o movimento ele vai acabar puxando outros gatilhos que vão fazer que a nossa saúde emocional, nossa saúde cognitiva seja melhor. Ah, legal, Márcio. Agora eu gostaria de voltar ao começo da nossa conversa, porque eu falei que eu estudei, né, um ano de educação física no curso de jornalismo na UFMG, lá no CEL. E o CEL realmente parecia o CEL, né, que é o Centro Esportivo Universitário. A universidade tinha um curso de educação física e ela ministrava aulas de educação física, disciplinas, né, de educação física para todos os estudantes da universidade, inclusive para os estudantes de jornalismo. A gente chegava lá esbaforido, tinha aula, Márcio, de manhã, na faculdade de jornalismo, de tarde, de noite. Chegava esbaforido na aula, estava lá o professor de sunga na beira da piscina, tranquilão. A gente sentava ali, um papo muito leve, muito legal. Que importante isso, né? Me lembra você, viu, na verdade, essa tranquilidade. Tem a coisa do estresse, né? Hoje a gente sabe o quão importante é o movimento. A gente estava falando de trabalhar muito, de rede social. O quanto esses fatores estressores têm afetado a nossa qualidade de vida, né? E aí a gente pensa, poxa, quando você passa meia hora, uma hora que você vai fazer uma caminhada, você vai fazer alguma coisa, primeiro, você desconecta disso. A própria atividade física vai fazer com que você tenha uma queda ali no cortisol. Então, você tem uma série de adaptações do seu corpo, e aí a gente volta a falar da nossa memória afetiva, né? Você chega lá, está um professor de sunga, tranquilo, você chegava esbaforido da aula, você relaxa. É um ritual, né? Eu sei que é muito difícil a gente fazer essa virada de chave, porque, voltando também ao início dessa nossa conversa,
No começo, o ser humano sempre se movimentou por necessidade. Talvez, pela primeira vez na história da humanidade, ele tem que ter a consciência do movimento. Porque sem o movimento ele sobrevive, ele vai viver muito, mas com uma qualidade muito pior e com um custo muito maior. E ele vai ter que colocar isso de uma maneira consciente na vida dele. Então, essa virada de chave exige uma certa disciplina, exige uma certa rotina, mas depois que a pessoa cria esse hábito, fica mais fácil. Por isso que eu gosto, hoje eu converso muito, comecei com a Wendy Suzuki, hoje converso com outras neurocientistas. A criação do hábito, ela precisa ser simples, porque você só cria o hábito se você repetir a tarefa, né? Então, se uma pessoa é sedentária, escolhe qualquer coisa que seja muito simples de você fazer, que caiba, que cause o menor dano possível na rotina que você já tem. Pode ser 5 minutos dançando antes de entrar no chuveiro, pode ser uma caminhada de 10 minutos. Ah, mas isso vai me emagrecer? Eu falei, não pensa nisso agora. Cria o hábito, né? Repete, repete, repete. Porque o Wendy Suzuki fala que em 90 dias, para você ir criando uma nova conexão ali no hipocampo, você teria que repetir essa tarefa 70 dias. Poxa, se no espaço de 3 meses eu tenho que repetir quase todos os dias uma tarefa, ela tem que ser simples, ela tem que caber no meu dia. E à medida que eu vou repetindo a tarefa, e isso é a maravilha do nosso corpo, então imagina o primeiro dia que você subiu 3 andares. Você ficou cansado, você demorou 2 minutos. No 10º dia que você faz isso, você vai subir esses 3 andares em 1 minuto e não ficou cansado. Então você vai conseguir subir 4. Seu corpo se condiciona. Mais do que isso, você vai criando o hábito, você vai tendo o benefício que o movimento tem. Você vai se sentindo mais disposto, você vai dormir melhor. E quando você vê, o seu corpo sempre procura padrões para funcionar. E em 3 meses ele já tem um padrão que o movimento é importante. Então, eu acho que a gente tem que resgatar o simples, o fácil, para que isso vire um novo hábito. Porque, de fato, apesar do movimento ser importante para o nosso corpo funcionar bem, nós somos seres poupadores, que durante a evolução da espécie, a gente só se movimentava para sobreviver. E hoje, a gente precisa desse movimento para viver melhor. Muito legal. Olha, eu vou resumir aqui os comentários que estão aí pulando aí na nossa tela, viu, Márcio? O pessoal está adorando aí, adorou nessa conversa, está adorando essa conversa, dizendo que realmente precisam virar a chave, que esse papo está muito gostoso, muito legal, gente. Olha, Márcio Atala, realmente, eu considero aqui uma referência. Quando a rede pedagógica pensou em trazer um nome aqui, né, para falar tudo da forma mais simples e mais efetiva possível, nós lembramos logo aí do seu nome, viu, Márcio? Obrigado. Nós já estamos chegando aqui ao final, e você falava aí de subir escada. Tinha um colega de trabalho que subia 24 andares, depois subindo 1, 2, depois 24 andares todo dia. Ele achou essa forma aí de virar a chave. Eu acho muito legal as escadas, eu sou muito fã das escadas, e eu lembro que nessa escola em Itaquera, é um CEL, né, que é um centro de educação que tem aqui em São Paulo, e funcionavam 5 escolas dentro desse complexo, e tinham muitas escadas. E eles batizaram as escadas de escadas Márcio Atala. Porque você vê, você vai no metrô, às vezes eu chego em algum aeroporto, algum lugar que eu tenho que ir, escada normal vazia, escada rolante com fila. Porra, vamos pela outra, 2, 3 andares de elevador, vai pela escada, né? Já faz grande diferença. É bem legal, gente. Olha, eu queria aqui de novo aqui mostrar para vocês esse livro que traz muitas dessas ideias aí, outras também que o Márcio Atala está apresentando. Eu recomendo muito que vocês adquiram essa pérola. Gente, ó, tem livro que custa realmente, né, muito pouco, como esse livro aqui, que vale muito. E até mais, teve uma pessoa, né, que pensa, mas atividade física faz pouca diferença, isso e aquilo. Né? A pessoa pegou Covid, né? E sem acondicionamento físico, a pessoa quase que foi à falência, quase que morreu, porque realmente fez falta. O pulmão fez falta.
Hoje a gente vê muito esses estudos, né? Eu costumo falar, a atividade física, ela não te torna imune ao vírus, de jeito nenhum. Mas a atividade física regular e moderada, ela faz com que você tenha um desfecho bem mais favorável, né? Quando você pega qualquer tipo de infecção, e essa não é diferente. Então, a gente deveria ser uma política de saúde pública, como é na Coreia, por exemplo. A Coreia identificou na década de 70 que as pessoas que mais viviam eram pessoas que viviam no alto da colina. Então, eles, a partir dali, desenvolveram um programa que não é de longevidade, era um programa para diminuir o tempo de pouca autonomia ao final da vida. O que eles conseguiram? Na década de 70, a expectativa de vida deles era igual à do Brasil, e o PIB também. Hoje, você vai na Coreia, você tem uma expectativa 10 anos maior do que a brasileira, mas mais do que isso. Os últimos 3 anos lá são vividos com algum tipo de dependência. No Brasil, os últimos 11 anos. Né? Então, você tem todo um programa que incentiva o movimento, à medida que você se exercita, porque a atividade física moderada e regular, ela é um agente anti-inflamatório do seu corpo. Então, à medida que você se engaja nos programas de qualidade de vida lá, você paga menos pelos exames ou você não paga os exames. Então, você tem todo um programa de saúde pública. O que eu sinto falta aqui é que o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, e eu entendo, elas têm uma verba limitada, mas eu acho que tem uma má gestão desse dinheiro, sempre pensam na doença. Sempre estão tratando, tem que tratar a doença. Mas como eu faço para diminuir o número de pessoas doentes? Será que ninguém se pergunta disso? O trabalho que a gente fez em Jaguariúna foi lindo, tá aí, tá na Obesity, que é uma das revistas medicinas mais conceituadas do mundo, tá lá. Você diminui demais o custo de saúde, né? Você evita que as pessoas acessem os hospitais, enfim. A gente já tem uma carência de hospitais, a gente já tem uma carência de médicos. Para mim faz todo sentido eu promover uma política que melhore a qualidade de vida desse cara para ele adoecer menos. Mas não existe isso aqui. Então isso me dá um certo desespero, uma certa angústia, porque nem se fala isso. A gente vai ter eleição ano que vem e eu posso apostar aqui o dinheiro que for com você que esse assunto não vai ser tocado. É verdade. E alguém comentou aí mais cedo, Márcio. Márcio Atala para presidente. Ele não gosta de mim. Bem legal. Gente, olha, e uma live na medida certa aqui para conversar com o Márcio e ter umas 10 horas aqui, né? Márcio, olha, eu quero te convidar para voltar aqui na Rede Pedagógica, porque realmente nós, te falar a verdade, as expectativas aqui eram muito altas com relação a essa live com você. Mas realmente você superou todas as nossas expectativas. Isso é de uma gentileza que, pô, eu só tenho a agradecer. Mas de antemão, só a gente marcar, eu acho assim, a audiência sua é extremamente qualificada, porque são pessoas que estão lidando com centenas de milhares de crianças. Então, se a gente pode passar algum tipo de contribuição que possa fazer a diferença na vida de uma criança, a gente tem que fazer. Então, conta comigo. Muito obrigado, viu, Márcio? Olha, estamos encerrando. O Instagram já avisou que vai nos expulsar daqui a 1 minuto. Mas realmente foi muito legal, Márcio. A gente gostaria depois de contar, né, de estender aqui, de continuar essa conversa aqui, que foi realmente muito legal. Eu vou deixar aqui, Márcio, os comentários aqui abertos. Muita gente aí realmente elogiando a sua participação. E seja sempre muito bem-vindo à Rede Pedagógica e parabéns pelo seu trabalho aí. E eu também vou fazer coro, viu, gente? Vamos subir a hashtag aí, Márcio Atala para presidente. Não. Eu volto aqui, eu fico com o convite de voltar aqui. Então tá joia, Márcio. Muito bom, muito obrigado aí, viu, meu caro? Gente, olha, quero recomendar uma última vez aqui o livro do Márcio Atala, tá? Livro muito bacana, A Sua Vida em Movimento. Não fique parado, leia esse livro aqui, muito legal. E está rolando um sorteio, tá? De exemplares aí
na rede pedagógica. E também coloquei aqui um comentário, fixei aqui, siga Márcio Atala, faz toda a diferença. Muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado, de coração. Tchau, gente. Até mais.